Vamos iniciar agora o tema do primeiro painel sobre gestão emocional e superação. E esta é uma boa forma de começarmos pelas emoções e pela capacidade de as gerirmos. Capacidade esta que vamos adquirindo ao longo da vida, maioritariamente através da forma como processamos as emoções, que vamos experienciando nos mais diversos momentos. Neste painel, teremos exemplos de superação individual e organizacional, intervenções que irão com toda a certeza inspirar-nos a seguir em frente. Esta conversa vai ser moderada por Cristina Gavina, representante da Ordem dos Médicos, a quem chama ao palco, por favor. Uma salva de palmas. Neste primeiro painel vamos também contar com a participação de Manuel Salavessa, de Portugal e da área de Medicina Comportamental. Ainda vamos contar com a presença de Stella Aniwangi, especialista em saúde global, ex-representante da OMS. E ainda vamos contar, vinda de Portugal, Patrícia Mamona, atleta olímpica. Dou assim a palavra a Cristina Gavina. Muito obrigada. Acima de tudo, dizer-vos que é um prazer estar aqui, porque nós estamos a falar, efetivamente, de mudar o mundo e de mover-nos em frente. E isso tem muito que ver com esta gestão emocional e com a capacidade de superação. Nós tivemos aqui um ótimo exemplo de superação, mas provavelmente porque eu sou cardiologista e porque felizmente também pertenço a esta ótima organização que é a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, a mim preocupa-me o coração das organizações e como é que elas vão gerir tudo isto que nós temos andado a viver, todas as mudanças que temos andado a viver e como é que vamos conseguir ultrapassá-las e seguir em frente. E hoje vamos ter aqui 3 exemplos de várias situações de adaptação, de gestão emocional, com pessoas que estão nas mais variadas funções, de um nível muito macro, como aquela que é a Organização Mundial da Saúde, até um nível pessoal, como são os atletas individuais de alta competição, que conseguem efetivamente superar-se todos os dias. E, portanto, para começar, eu convidava o Manuel Salavessa a juntar-se a nós. É preciso dizer que o Manuel Salavessa é efetivamente uma pessoa ligada à área da medicina comportamental, é um psiquiatra, mas tem outras características. Ele é também o diretor médico da Janssen e, portanto, tem efetivamente vivido momentos seguramente de grande desafio com estas questões das vacinas e com a questão da pandemia, e vai-nos poder dizer exatamente como é que, a nível organizacional, nós podemos encontrar a inspiração que é preciso para seguir em frente. Então, boa tarde a todos. É um prazer ver que se conseguem reunir também ao vivo e a cores. Nós estamos aqui atrás do computador, mas fico contente de ver esta evolução, pensando que há 1 ano e meio estávamos todos fechados em casa. Portanto, apresentando-me novamente, Manuel Salavessa, sou diretor médico da Janssen, empresa farmacêutica do grupo da Johnson. Sou também pedopsiquiatra e também professor ou assistente convidado na Faculdade na Nova Medical School, na cadeira de Psicologia Médica e Medicina Comportamental. E agradecer antes de mais o convite e dar também os parabéns pela iniciativa e também pela escolha do nome de Connecting Healthcare. E eu acho que eu não quero ir muito atrás dos chavões da pandemia e de facto daquilo que tem sido, ou do desafio que tem sido a pandemia, mas acho que também conseguimos perceber a importância de estarmos ligados e conectados e conseguimos perceber a falta que nos fazia esta ligação. Portanto, o Connecting Healthcare faz aqui sentido, mas também faz sentido na parte da interdisciplinaridade. E porquê que eu acho que faz sentido? Acho que é muito interessante conseguirmos beber as experiências de outras áreas, de outras ciências, e eu tenho vivido isso também muito na pele e naquilo que tem sido a minha experiência profissional, desde pedopsiquiatra e a aplicação muito prática daquilo que eu vivia na clínica e aplicando também aos conceitos mais de gestão de equipas,
ou mesmo na questão da medicina comportamental e técnicas da comunicação, relação médico-doente, e, portanto, conseguir aprender e trazer um pouco das técnicas entre a clínica, entre a parte da gestão e mesmo na questão das aulas. Mas a verdade, hoje, aquilo que me foi pedido não foi trazer teoria, mas sim a prática, aquilo que tem sido a minha experiência, a minha vivência, mas sobretudo trazer-vos a prática de uma vivência, da experiência num ambiente corporate, de uma multinacional. E esta parte da gestão emocional é de facto um tema que me é caro, e acho que a Patrícia e a Stella são um excelente exemplo na parte da gestão emocional e de como superar perante os desafios. Eu acho que seria interessante trazer, ok, como é que conseguimos fazer esta gestão emocional, mas não individual, mas também em equipa e em ambiente de uma multinacional. E era essa experiência que eu gostaria de partilhar convosco. E se nós pensarmos na equipa, de facto nós pensamos no líder, não é? O líder, e a grande dificuldade do líder começa por ser, ok, eu tenho que apresentar resultados ou que fazer, mas tem que ser através dos outros, não é? E na verdade, e na minha prática enquanto médico ou clínico ou pedopsiquiatra, o sucesso do tratamento ou da minha intervenção dependia muito também da forma como o doente aderia àquilo que eram as minhas recomendações e, portanto, o sucesso do doente era também muito através do doente e não só através de mim, não é? E, portanto, quando nós falamos então nesta parte de equipa, do fazer, apresentar resultados através do outro, a parte da motivação e da motivação do grupo é fundamental. E uma pergunta-chave que se põe, é um chavão, e nós vimos muitas palestras motivacionais, é ok, então como motivar o grupo? E eu ia partilhar poucos slides sobre então como motivar então o grupo, ou como fazer motivação. Vou fazer a partilha. Neste momento penso que estão a ver, vou só pôr em modo de apresentação. Então, o que é isto de motivação? E a verdade é que eu não sei bem. A verdade é que ninguém motiva ninguém. Eu já vou explicar. Eu disse esta frase exatamente para ser provocador. Eu já vou explicar o que quer dizer isto com ninguém motiva ninguém. Mas a verdade é que eu não tenho uma resposta certa para isto da motivação, mas sei aquilo que não se deve fazer para desmotivar. Tenho aqui uma pequena vinheta por parte do chefe do Dilbert, que é um excelente exemplo daquilo que não se deve fazer em termos de motivação. Mas esta vinheta também traz aqui um ponto importante, que é, ok, a motivação, o ónus da motivação está então em quem? Está no chefe, está no colaborador, quem começa? Quem começa? E aquilo que eu tenho visto da minha experiência, não só clínica, mas sobretudo também empresarial, é que de facto não existe uma fada da motivação. Existem de facto diferentes teorias da motivação, mas aquilo que eu fui percebendo ao longo da minha carreira profissional é que de facto ninguém motiva ninguém chega lá dizendo, ok, tens de ter força, vá lá, tu consegues, juntos somos mais fortes. Ou seja, a motivação não é um exercício de melhoria da autoestima, um bocadinho fazendo relação com alguém que tenha uma depressão clínica, dizer-lhe, olha, mas vê como lá fora está um dia tão bonito, vê como a vida é boa, alguém que está deprimido não é capaz de o fazer. Portanto, não é de facto um exercício de melhoria da autoestima a parte da motivação. Se eu agora pensar também nesta parte mais comportamental e algumas técnicas motivacionais, por exemplo, em consulta, de entrevista motivacional, como motivar alguém a deixar de fumar, como garantir a adesão ao tratamento. E agora vou aqui, eu disse que não ia tocar de teoria, mas há uma teoria que eu gostaria de trazer aqui hoje, porque na qual me vou basear, que é um modelo de Rogers, que fala numa motivação intrínseca e que a mudança é intrínseca. E, portanto, quando eu dizia que ninguém motiva ninguém, é mais porque a motivação tem que ser intrínseca ao colaborador, ao indivíduo. E o líder é o facilitador e o indivíduo é um ser ativo e não passivo desta mudança. Tal como eu estava a dizer na clínica, ou seja, no fundo é nós facilitarmos a pessoa e o caminho desta pessoa. O terapeuta, no fundo, conduz e o líder conduz. E se nós então estamos a falar em algo que é centrado no indivíduo, muito focado no indivíduo e naquilo que são as suas necessidades, nada como também trazer algo que eu acho que aparece em todas as palestras motivacionais, que é a pirâmide de Maslow, e aquilo que são as necessidades dos indivíduos. E claro que um líder, tendo atenção ao outro, pode basear a motivação dos seus colaboradores
a diferentes níveis das suas necessidades. Há alguns líderes que acham que o simples facto de, ok, tu estás neste trabalho e, portanto, eu cumpro com aquilo que são as tuas necessidades básicas ou de segurança, dando um salário, um emprego seguro, e que isto é suficiente para motivar alguém. Ou então o facto de alguém sentir-se integrado e fazendo parte de um grupo, ou tendo boas relações com os colegas, o sentido de pertença. Ok, poderia ser por aí também. Ou o sentimento de conseguir cumprir com objetivos, de ganhar prestígio, de subir na carreira, de faz um projeto e é bem sucedido. Portanto, isso também é válido, é uma necessidade, mas na verdade eu gostava de focar-me naquela que é e que as multinacionais e as empresas têm-se focado, que tem a ver com o propósito da companhia e garantir que existe um alinhamento naquilo que é um propósito, não há algo mais, há algo que é transversal a todos os seus colaboradores. E só de facto garantindo este alinhamento no propósito, conseguimos também levar as pessoas mais à frente, não descurando obviamente todas as outras necessidades, mas de facto esta parte do propósito é importante. E como eu estava a dizer há pouco, não é por acaso que as empresas têm e tentam ter um propósito por trás. No exemplo da Janssen, o ser relevante, de facto causar diferença naquilo que é a vida das pessoas, naquilo que é o seu bem-estar, cura, tratamento para as doenças. Eu aqui não querendo também fazer publicidade, se pensarmos no tratamentos, se pensarmos numa doença como o HIV, que há uns anos atrás, uma doença sem tratamento e, portanto, que era uma sentença de morte, hoje em dia é uma doença crónica e com uma vacina eventualmente a caminho. A questão do Covid, que acho que nos tocou a todos, e de facto este propósito, haver este alinhamento de propósito é fundamental. E de facto só garantindo este alinhamento de propósito é que depois o indivíduo também consegue de facto motivar-se para chegar lá. Isto é realmente importante. Se não houver alinhamento de propósito, ok, se calhar torna-se mais difícil de facto de haver seguimento a esta motivação. Partindo desta parte da pirâmide, gostava de mostrar uma outra pirâmide e pôr aqui também um exemplo, e agora focando só aqui, de facto, falar da importância do propósito, não é? Porque se nós corrermos sem rumo é como esperar em movimento. Eu gosto também da arte de rua de um aspirante a Banksy. Isto foi uma fotografia que eu tirei no mural e achei bastante interessante. De facto, correr sem rumo, sem um propósito é como estar a esperar, não é? Focando então na Janssen, na Johnson & Johnson, e porque nós acreditamos, de facto, já falei nesta questão do propósito, mas quando pensamos como é que nós conseguimos que as equipas se superem, nós acreditamos, de facto, num modelo de energia, e agora não estou a falar aqui nada do ponto de vista esotérico, mas de facto a importância da energia e na multidimensionalidade da energia para conseguirmos ter uma boa performance. E esta energia há diferentes níveis. Nós já vimos a questão do propósito e foquei muito na parte do propósito, mas não só. Estamos a falar também da componente física, que é importante, a questão de gestão do sono, nutrição. Portanto, são elementos fundamentais. Por exemplo, na Janssen, mas outras empresas e outras grandes empresas têm já esta preocupação com os seus colaboradores, com programas de exercício físico, com ginásio, com o poder ter ou providenciar consultas de nutrição aos seus colaboradores para quem o queira, e portanto focado muito nesta componente física. Por outro lado, também a parte emocional, também fundamental aqui a parte emocional focada no bem-estar emocional, naquilo que são as relações interpessoais, quer profissionais, quer também na sua esfera pessoal. E mais uma vez aqui a Johnson tem no seu programa apoio aos colaboradores nesta componente emocional, para quem o queira. A parte mental fundamental, a questão do foco
evitar o multitasking, portanto, uma concentração e foco naquilo que são as prioridades, só assim que se consegue também ter uma boa performance. E aqui eu chamava a atenção porque o propósito também ajuda neste foco, porque se nós não tivermos propósito, muitas vezes fazemos várias coisas, mas a verdade é que devemos questionar-nos se as várias coisas que estamos a fazer, se elas vão de encontro àquilo que é o nosso propósito. E, portanto, aquilo que se procura numa companhia, de facto, que existe este equilíbrio destas quatro dimensões, e pensando mais, fala-se muito na gestão do tempo, mas de facto na gestão da energia é fundamental, e termos em conta, tenho aqui a Patrícia Moura, que saberá falar muito melhor do que eu, mas não olharmos para esta parte do nosso trabalho como uma maratona, sem descanso, sempre com o mesmo ritmo, mas não. Saber adaptar o ritmo, saber que há momentos de maior pico e há momentos de descanso, e o descanso também é fundamental para a reposição de energia. Portanto, mas em última instância, de facto, sermos só de facto com estas componentes e termos este equilíbrio dos quatro, podemos ser efetivamente relevantes e e conseguirmos cumprir com aquilo que é o propósito. Doutora Cristina, parava de partilhar e... Muito obrigada. Acho que foi ótimo nós termos realmente esta percepção de como é que podemos motivar as instituições e como é que nós podemos ter uma transversalidade nas várias instituições, desde as grandes companhias, desde as grandes corporates, até às instituições de saúde. Mas a pessoa que se segue é efetivamente uma pessoa especial, porque é uma pessoa que era uma nefrologista, é uma epidemiologista, é professora de epidemiologia, e que tem provavelmente uma das frases que eu acho mais engraçadas. É que, apesar de reformada, diz "I'm retired, but not tired". Portanto, está aqui para fazer ainda muita coisa. E efetivamente já fez muita coisa, porque ela esteve envolvida na Organização Mundial de Saúde, a representar vários países, muitos deles de rendimento menos bom, digamos assim, e, portanto, um grande desafio aqui que foi-lhe lançado, e mais recentemente também esteve muito organizada relativamente àquilo que era como é que se planeia e como é que se gera as situações de desastre. So, it is my pleasure to present Stella Henningway. Stella, I'm sure that you're going to be able to show us your global experience, your expertise in this arena, so that we can understand what we can do worldwide, acting on health, but in global health, considering that it's not just a disease, but it's also the mental and social well-being of people. Thank you. Thank you very much, and I'm very pleased to be here. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for having me. I am glad that I'm talking after Manuel, because he has mentioned some things that individuals should do as people to manage and overcome a mental hardship. I am going to be talking, as the moderator has explained, that I have a global health perspective. Having worked with the United Nations, the World Health Organization, I worked with countries, and I saw what countries needed to do to make people's lives worthwhile. As a matter of fact, I will base on Maslow's pyramid of needs, as Manuel said. I'm going to be talking about the very basic needs. I mean, it's food, it's shelter, it's health. Those are human rights. And if we don't have those, then we are not starting at all. So I'm going to share a screen. I'm sorry, I don't want it to look like a classroom, but I talk better when I have things on screen. So don't think it is a lecture at all. I'm sorry. Let me share the screen. Right. So this is it. I have the topic I gave, I have just reworded it to say universal health coverage, overcoming and managing emotional hardships. And I will start from the very beginning. Let me start from the very beginning, because I want to describe to us what the World Health Organization defines as health.
when we think of health, we only think of either when we are ill, so we are not healthy, or we are not ill, therefore we are healthy. But the World Health Organization defines health in its constitution as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. So the fact that you are not ill does not mean you're healthy, because you could not be ill physically, but you're ill mentally and socially. And it also, that preamble goes on to tell us that the enjoyment of that highest attainable standard of health is a fundamental human right of every human being, irrespective of the person's race, religion, sex, social belief, political belief, economics, and social condition. And lastly, that governments have a responsibility for the health of their people. So, but before the person self-actualizes, the government needs to have put in place some things to make each individual's life worthwhile. So there is a value in investing in human health. I mean, human beings are the strongest asset any country has. Human capital is a country's strongest asset, and we need to invest in that. To the point where the United Nations General Assembly in 2019, after having agreed on the Sustainable Development Goals in 2015, they came to make a declaration in 2019 saying that in order to achieve the health-related Sustainable Development Goals, universal health coverage is a must. Universal health coverage means that there should be social protection reaching everybody so that everyone can achieve a healthy and dignified life. Now, there are problems, because the problems are twofold. We have problems of healthcare, and then we have problems of employment. Both of these divisions play big in a major way on people's emotional and social health. We know that each year we have almost 7 billion people in the world, but every year about 1 billion people cannot afford to pay for healthcare without risking getting into poverty. Every year, 100 million people are pushed into poverty because of the expense of medical care. And when we say poverty in the UN, we mean people living on under $2 US a day. That's what we call poverty. And every year, 800 million people spend at least 10%, 1/10 of their household budget on healthcare, which means they have to remove money from their pockets each time they are ill. This is particularly bad on the poor, and the poor are in developing countries. We know them. It's Africa, it's Latin America, it's Southeast Asia, but the countries regarded as poor. Therefore, we know that disasters and other health emergencies, and right now we are seeing it with COVID, they have pushed people to a lot of out-of-pocket expenditure, and that is causing a lot of emotional hardship, not only on individuals, but in entire communities. The second problem I talked about is employment. When you look at data, averages are very deceptive, because it is said that in 2020, the global average rate of unemployment was just 5.42%. That's an average, but there are big outliers. I will show you some figures of unemployment, and you will see that that average is a great underestimation. We also know that all around the world, 61% of people are engaged in informal employment. So 2 billion people don't have a regular job. They don't have an office or a factory where they go to. Informal work is the day you work, you have money to eat. The day you don't work, you don't have it. And women are more affected than men in this. This also, the issue of employment and unemployment, especially among the young ones and women, is a great cause of emotional hardships. This is just a brief to show you what unemployment rates in the world are. On the left-hand side,
you have countries, the 10 countries with the highest unemployment in 2020. You can see that Burkina Faso has 77% of unemployment. It goes from 77 to 30%. Those are the 10 highest unemployment rates. Whereas elsewhere in the world, and that's why I was talking about averages, in Europe and in the Western world, when you talk of high unemployment, Greece is 15%, 15.8. Spain is 15.4, but we think that's high. But look at Africa. Of the 10 countries on the left, almost all of them are from the African sub-region. And of course, when people have no employment, they have very little money. Therefore, that little money they have goes to basic needs like housing, like shelter. So when health is compromised, they've got to take out money from somewhere. Now, I mentioned the social development goals, sustainable development goals. I don't want to go into them. There are 17 of them. Goal number 3 talks about good health and well-being, because it is well known that for complete health, you must have well-being as well. That's goal number 3. And the target number 8 of that goal says, achieve universal health coverage to get to that goal. And this includes financial risk protection. It includes access to quality essential healthcare services, access to safe, effective, quality and affordable medicines and vaccines. It brings us to the big V word, vaccines. We are in the middle of a pandemic, the COVID-19 pandemic, and we are seeing what we are calling vaccine nationalism, where people are hoarding vaccines because they can afford them, and countries that need vaccines and can't afford them cannot have them. Now, populations are suffering because of this. That doesn't, universal health coverage is not attained. I was talking about employment. There's a sustainable development goal dealing with that. Goal number 8 talks about decent work and economic growth. People must have decent work for there to be economic growth. This decent work, this goal hopes that we ensure productive employment within an economy, and that there is economic emancipation, especially of young people and women. Women make up more than 50% of the global population. In some countries, the youth make up more than 60%, and most of them are unemployed. So how do we do this? How do we invest in human capital using universal health coverage? Like I told you, I'm speaking on a macro level. This is what really governments should do. There are things individuals should do, but governments owe us, the population, they owe us that basic right to provide health. So all individuals and communities need to receive health services without suffering financial hardship. And those health services go from health promotion, so it's health education and things, prevention of disease. We don't only wait until when they're sick and come to hospital, we help them prevent. Then of course, when they're ill, we provide treatment. When they are, in difficulties, we do rehabilitation. And if they have end stage conditions, we do palliative care. The care that universal health coverage provides should go from birth to death. We say it goes from the cradle to the grave. And so this universal health coverage, we know, is the only way that will protect people from financial consequences of paying for services out of their pocket. In some countries, you have insurances, either personal or most of the time is when people work, their places of work insure them against illness. We see that more than 61% of people are in the informal sector. They don't have that facility to be covered. Therefore, this ill health requires them to use up their life savings if they want to save their life. Some people sell their assets. Some people borrow. In fact, we say in English, you beg, steal, or borrow, sometimes to stay alive. And of course, it destroys their futures. Not only the futures of the people living now, it destroys the future of their generations to come.
That is a lot of emotional stress. So how do we move forward? I've said universal health coverage is what not only the World Health Organization, but the United Nations as a whole is saying. I know that no one size fits all for all countries. Different countries would have different ways of doing it. In some countries, when you say a basic healthcare facility, it should have everything. If somebody is ill with a toothache and they go to a health center should not tell them, no, we don't look at teeth here. Go 20 kilometers down the road, there's a dentist. Every health facility should have the basics so that if one individual comes, they should be able to treat the entire individual in one facility. That is what it means. And of course, I mentioned health insurance. Many countries are battling with the different forms of health insurance. Should it be, you know what is happening in the US and Obamacare, people are for or against. Is it social medicine or isn't it? Is it private health insurance? But in the part of the world where I come from, where unemployment is so high, very few people are insured. So let me end by just reminding people of the 6 building blocks of strengthening health systems. Our health systems need strengthening if we are to do universal health coverage successfully. And the World Health Organization and other organizations say there are 6 building blocks to this. The first is service delivery. I just described service delivery. If you go to a service provider, they should be able to treat you as an entity. They should not only treat your mouth here or your ears over there. A health facility should be able to treat the entire person. Secondly is the health workforce. We know that there's an extreme shortage of health workers all over the world. But the shortage is not only in the numbers, the shortage is also in the skills they have. And thirdly, the shortage is also in the distribution. In many countries, especially in the developing world, health workers are found mainly in capital cities, capitals and big towns. You go to the rural areas, there are no health workers because they don't find a life there. You have to look into the health workforce. So quantity and quality and distribution of health workforce, very important for universal health coverage. Thirdly, the health information systems. If you don't keep data, then you don't know what it is. Tomorrow, if you want to do a situation analysis, what is happening here, and you've not kept any data, there's no way you can go forward. So health information systems are vital. Fourthly, and I had mentioned this earlier, to have access to essential medicines, products, vaccines, and technologies is vital, vital, vital. It has to be all through the country. It has to be affordable, these things. And that affordability brings me to the 5th point, financing. Countries must put their money where their mouths are. You can't say you are investing in human capital and you're not funding health. In the year 2000, African heads of state met in Abuja and had what they call the Abuja Declaration. And they promised that each country would put at least 15% of its national budget for health. We are in the year 2021, 21 years later. Out of the 54 countries, not 10 have achieved the 15% budget for health, yet they want their populations to be healthy. So we go around with a begging bowl and we are asking people for donations for the health of our people. It doesn't work that way. Lastly, but this is even the most important building block, is leadership, governance, accountability. This building block takes care of all the others, because whether we collect money as taxes or not, if all of it goes into corruption and it is all stolen, we know what is happening in very many countries with monies donated by people for us to treat COVID, how these monies have been squandered. So leadership and governance and good accountability is the one building block which holds all the others. If we can hold our countries to that, universal health coverage might be a reality. This, and I'm not saying countries should do this alone. Governments should have partnerships with the private sector, with non-governmental organizations. And this brings me to my last slide. I am a Rotarian.
And the Rotary International is an organization which is 116 years old and has worked with governments for all these years to make sure that communities have health. Next year, I am becoming a district governor, and the theme for next year is Serve to Change Lives. Servir para transformar vidas. Thank you very much for listening. So thank you, Stella, for a life dedicated to other people and to making their lives better. And now, vamos mudar outra vez para português, porque a portuguesa que se segue é efetivamente um exemplo de superação. E é um exemplo de superação por várias coisas. Primeiro, porque tem uma ligação muito especial também à medicina. Na realidade, começou pela medicina, mas agora resolveu mudar para a bioengenharia. Portanto, com certeza também aqui vamos ter engenharia biomédica, aliás. Com certeza aqui também vamos ter muitas novidades. Mas, acima de tudo, porque representa aquilo que é o esforço individual de cada um destes atletas, que na realidade têm que abdicar de muitas coisas nas suas vidas, fazer muitas opções e conseguir superar-se todos os dias. E seguramente a Patrícia Mamona vai nos conseguir aqui mostrar que muito recentemente, quando conquista a medalha de ouro no triplo salto que tão felizes nos fez, seguramente fez numas condições que provavelmente ninguém imaginaria e mostrou aí a sua capacidade de superação. Portanto, Patrícia, gostávamos muito de ter o seu testemunho de como é que, a nível individual, nós também podemos gerir bem as emoções e superar-nos. Olá, boa tarde. Desde já quero pedir muito obrigada pelo convite. Obviamente, para mim é muito especial estar aqui presente para falar um pouco com vocês da minha experiência, não só como atleta, mas também como futura engenheira biomédica, como já foi dito. Muitos de vocês não conhecem, mas para quem conhece, sou Patrícia Mamona, sou atleta olímpica, já estive em vários Jogos Olímpicos, neste momento também estou qualificada para os próximos Jogos de Tóquio 2020 em 2021. Já tenho muitas medalhas de nível internacional e isto é tudo muito bonito quando nós falamos em prémios e em medalhas em sucesso, mas o que eu venho aqui partilhar com vocês se calhar é um pouco do processo que nós precisamos de passar para conseguirmos estar então, ou termos então um bom sucesso. Os prémios, porque é tudo muito engraçado quando nos dão palmadas nas costas a darem-nos parabéns, mas muitos de vocês não sabem que durante o processo, para conquistar estes feitos, nós temos que passar barreiras, temos que ter uma grande aprendizagem. Eu já faço triplo ao atletismo já há mais de 20 anos, temos que nos superar, temos que ter disciplina, temos que ter motivação e saúde, obviamente. E eu, por acaso, queria focar um pouco nestes últimos três, disciplina, motivação e saúde. Queria falar também, dar os parabéns aqui ao discurso do Manuel e da Stella, porque sinceramente também sinto muito conectada ao que eles disseram e muito daquilo que eles disseram faz parte do meu dia-a-dia. E destes três últimos termos que eu disse de motivação, foi muito engraçado ter ouvido o Manuel dizer que não se consegue arranjar uma definição ou não se consegue arranjar uma maneira de motivar as pessoas, porque é uma daquelas perguntas que me fazem sempre, como é que te motivas? E eu sinceramente não consigo responder, porque é uma coisa que é, como o Manuel disse, bastante intrínseca. Mas uma coisa que eu posso dizer é que, se calhar, mais importante para mim que a motivação é a disciplina, porque eu sou uma pessoa bastante disciplinada e, independentemente de querer fazer ou de não me sentir bem ou de não ter oportunidade, eu sempre arranjo uma forma de conseguir fazer aquela tarefa ou aquele objetivo. Ou seja, sou uma pessoa bastante disciplinada e, sinceramente, acho que a disciplina é um dos caminhos para a motivação, porque depois de fazer várias coisas que começam a dar resultado, a motivação começa a aparecer. Vou dar, por exemplo, aqui um exemplo. Tens um objetivo, vou dar um exemplo mais lúdico. Por exemplo, consegues ver no fundo do túnel uma luzinha. Como é que tu consegues chegar à luzinha? Só dando um passo à frente. Ou seja, às vezes o que custa mais é dar o passo à frente do que propriamente pensar do caminho longo que tens que fazer para conseguir chegar à luzinha. Mas uma coisa tens a certeza é que se tu deres um passo à frente, estás mais perto
dessa luzinha. E às vezes para essa luzinha o que tu precisas é basicamente disciplina, e a motivação começa a aparecer um pouco porque começas a ver então resultados. Depois, ultimamente, queria falar sobre a saúde. Como atleta de alta competição, muitos de vocês sabem que nós temos que ser exemplos de pessoas que se preocupam muito com a saúde, isto porque nós somos como, eu digo, eu sou como um carro de competição. Eu preciso de ter os melhores pneus, preciso ter o meu combustível, ou seja, eu preciso ter a melhor nutrição, eu preciso estar sempre em cima da minha saúde. Eu pessoalmente tenho traço falcémico, sou portadora do traço falcémico, que é basicamente a minha mãe tem a minha falciforme, e isto foi sempre algo que sempre se achou que era impeditivo de eu conseguir fazer atletismo de alta competição, mas realmente não é, porque eu sinceramente estou sempre em cima do problema, e obviamente que aqui já é um exemplo de que às vezes dizem que nós não somos capazes de fazer alguma coisa, mas que se tu quiseres e se conseguires encontrar uma equipa ou encontrar as pessoas ideais para conseguires então fazer aquilo que tu queres, tudo é possível. Depois, ao nível que nós, por exemplo, eu falo isto a nível pessoal, eu percebi também rapidamente que quando comecei a aproximar-me mais do nível de elite, que tinha que prestar muito mais atenção à minha saúde, e uma coisa que eu aprendi é que a medicina e o desenvolvimento da medicina e da ciência está relacionada diretamente com o desenvolvimento do desporto. Como já tinha dito, faço atletismo há mais de 20 anos, e se me dissessem que há 20 anos atrás, se me dissessem que se eu seria triplista ou se seria campeã da Europa com esta idade, obviamente diziam que não, e hoje em dia temos grandes exemplos como Cristiano Ronaldo, que aos 33 anos faz efeitos e continua a bater barreiras, e não se consegue perceber porquê, mas eu acho que sei mais ou menos o porquê. O nível de treino, obviamente os métodos de treino mudaram, mas a prevenção e a capacidade da medicina de atuar nestes grandes atletas fez a diferença para eles conseguirem então terem mais longevidade, e falo isto também a nível pessoal, nas suas carreiras. Dou aqui, por exemplo, o exemplo que eu em 2017 fui operada, e após 3 meses estava já a competir, fui aos campeonatos da Europa, e obviamente a maneira como fui operada ao joelho por mastectomia, foi graças ao desenvolvimento da medicina, porque se fosse o método tradicional, que tinha que literalmente abrir o joelho, se calhar o meu tempo de recuperação já não seria tão curto, e isso implicava se calhar ficar uma época sem competir. E também acho que a prevenção, o facto já de termos equipas com médicos, fisioterapeutas 24 horas disponíveis para nos acompanhar durante os nossos treinos e competições, que também ajudou muito para termos então grandes atletas e aumentar então a longevidade do nosso percurso atlético. Depois, gostava muito de falar de um assunto que eu acho que hoje em dia, principalmente por causa da pandemia, é extremamente importante. Eu pessoalmente acho que para mim foi uma daquelas coisas que quando eu fiz a mudança que realmente começou a aparecerem os grandes resultados, e eu falo aqui da saúde mental e emocional. Eu lembro-me que há 5 anos atrás fui introduzida a um psicólogo, e a minha primeira reação foi: eu não preciso de psicólogo nenhum, estou bem psicologicamente, mas não fazia a mínima ideia que isto de ter um psicólogo não é exatamente ter que falar das minhas relações pessoais, mas realmente preparar mentalmente para os grandes desafios que tenho como atleta. Lembro perfeitamente que em 2012 tinha ido aos meus primeiros Jogos Olímpicos, que estava tão nervosa que fiquei estupefacta, não conseguia mexer, tinha os braços cheios de formigueiro, não conseguia encontrar o meu treinador, porque nunca tinha estado num estádio às 9 horas da manhã completamente cheio, e foi ali uma situação que eu sinceramente não sabia gerir a minha parte mental e emocional, e obviamente afetou-me muito porque infelizmente nesses Jogos Olímpicos não fui à final por um escasso de um centímetro, mas eu acho que esta experiência foi aquilo que se calhar deu-me ali o boost para então ter coragem e começar a trabalhar como psicólogo.
E vou-vos dizer que hoje em dia trabalho com dois, aliás, um deles é psicólogo, o outro não é bem psicólogo, mas trabalha muito na parte mental e na parte de comportamentos que eu posso ter, que obviamente ajudam também e que potencializam a minha parte mental. E, por exemplo, sei que em 2016, nos Jogos do Rio de 2016, foram jogos em que eu fui finalista olímpica e que a minha parte mental foi completamente o oposto de 2012 e acho que isso fez completamente a diferença. Em 2012 era uma rapariga medricas que literalmente não conseguia conter ou controlar os nervos. Em 2016 percebi que os nervos não é uma coisa má e que tenho que usar estes nervos e esta ansiedade a meu favor. E eu fui uma pessoa completamente diferente, uma pessoa muito mais confiante, ataquei o desafio, que para mim na altura ainda era conseguir as medalhas, mas infelizmente ou felizmente, infelizmente não consegui as medalhas, mas felizmente consegui fazer então um recorde nacional. E isto tudo deve-se ao meu treino mental e emocional que eu tenho tido ao longo destes anos. Isto também faz um pouco lembrar aqui a pirâmide que o Manuel tinha mostrado, que na base tínhamos a parte física, que é aquilo que as pessoas que estão cá, ou o público vê, mas que nós temos de ter uma parte emocional bastante constante, ou que nós conseguimos então controlar. Tens a parte mental e obviamente tens no fio o objetivo, que no meu caso é sempre fazer melhor do que já fazia no passado. E eu, assim, basicamente, quando eu falo em treino mental, vou-vos dar, por exemplo, aqui um exemplo de coisas que eu costumo fazer nas minhas sessões de treino mental, que às vezes são mais longos os meus próprios treinos. Há vezes que eu tenho sessões de 3 horas, em que basicamente eu faço sessões de meditação, porque uma coisa que me ajudou muito foi, eu com a meditação aprendi a focar e cada vez mais acho que a ciência já está a perceber dos efeitos positivos da meditação e já há pessoas a nível da ciência que recomendam a meditação como forma de trazer mais foco e a pessoa de certa forma tirar um pouco o alívio do stress. Depois faço, por exemplo, sessões de imagética. Não sei se sabem o que é imagética, mas basicamente é imaginar cenários. Eu, por exemplo, neste momento estou a trabalhar para os Jogos Olímpicos, né, de Tóquio 2020 e estou a tentar imaginar cenários que possam impedir de eu conseguir a minha melhor performance. E eu tenho que, nestes cenários, conseguir encontrar formas pessoais ou formas criativas de conseguir passar então estas barreiras. Por exemplo, imagina que vou chegar a Tóquio e está a chover torrencialmente, o que é que eu faria para conseguir ativar-me de forma a ter uma boa performance independentemente dos fatores extrínsecos, que neste caso seria chuva torrencial e frio. E eu, ao fazer estes tipos de exercícios, começo a perceber que tenho vários tipos de emoções, começo a perceber que tipo de emoções é que me podem ajudar a chegar a um objetivo e que tipo de emoções me fazem fazem o sentido contrário, fazem o efeito contrário e fazem-me ficar petrificada ou sem motivação para saltar muito. E isto tem um pouco uma alusão ao que me aconteceu há uns meses atrás, nos campeonatos da Europa de Torum, em que eu fui campeã, e que umas semanas antes eu tinha tido Covid, infelizmente fui afetada gravemente, no sentido que o meu sistema muscular estava completamente debilitado. Foram literalmente 8 dias na cama sem conseguir mexer, cheio de dores, nem para ir à casa de banho me conseguia levantar. E nessa situação, como atleta, nós temos sempre este mindset, ok, eu estou fisicamente mal, mas o que é que eu posso fazer para que em Torum posso estar da minha melhor forma. Obviamente que eu também, quando estava naqueles 8 dias de cama, só queria pensar em estar bem, porque a saúde obviamente é o mais importante e eu estava cansadíssima, sem forças, mas logo após o momento
mais grave de Covid, quando eu tive então alta médica e comecei a treinar e realmente tinha percebido que já não tinha muito tempo para preparar para Torum, eu percebi que tenho que arranjar aqui uma alternativa, tenho que ser criativa e arranjar uma maneira de conseguir dar a volta ao que aconteceu e chegar a Torum em grande forma. E isto também são aspectos técnicos, mas uma coisa que eu percebi que em Torum que eu podia fazer era, em vez de saltar como saltava a Patrícia Moa na antiga, tive que saltar à base da velocidade, porque era a única coisa que eu tinha naquele momento, porque tinha perdido então muito tempo, tinha perdido muitos treinos de força, tinha perdido muitos treinos de técnica, e a única coisa que me restava era a velocidade. E eu naquele momento, quando estava em Torum, tinha só um objetivo, que era saltar muito, e foi literalmente o que eu fiz, foi encontrar o plano B, e o meu plano B foi fazer triplo à base de velocidade, e felizmente correu muito bem. Aprendi muita coisa nesse processo, mas a lição que eu tirei daqui é que às vezes nós temos um objetivo e que pensamos que o caminho é em linha reta, mas nem sempre é assim, e o Covid vem-nos a mostrar isto. Nós conseguimos agora estar numa conferência com muitas pessoas, todos vocês estão aqui presentes, e que se calhar há 2 anos atrás não víamos isto como uma possibilidade, mas arranjamos uma maneira criativa de dar continuidade a estas conferências, e é isto que nos faz então moving forward, é ter a capacidade de sermos criativos em momentos que nós achamos que não eram ideais, que não podiam acontecer. E eu acho que em termos de atletismo, é o que nós também sentimos, que nós temos que ser sempre criativos. Quando a pandemia aconteceu, por exemplo, nós atletas tivemos que ser criativos, fazer treinos em casa. Eu pessoalmente fiz um pequeno ginásio na minha garagem, e estava a treinar para os Jogos Olímpicos com as ferramentas que eu tinha, e sinceramente lembro-me que os Jogos Olímpicos entretanto foram cancelados, mas que nessa época, quando retomei a competição, realmente não tinha perdido muito, porque tinha conseguido arranjar maneiras criativas de dar continuidade ao meu treino, e foi assim que eu fiz o Moving Forward, que é um pouco do tema que está desta conferência. Por isso aqui as minhas... os meus conselhos para vocês, à parte do que Manuel e Castela disse, seria se calhar temos que começar a apostar um pouco mais na prevenção e na saúde mental, principalmente agora em termos de pandemia, que acho que, eu digo isto a nível pessoal, porque acho que foi bastante complicado para muitos de nós estarmos fechados, e que houve se calhar aqui um pico de pessoas com problemas mentais, depressões, se calhar o nível apareceu no maior número de pessoas com depressões, e é algo que nós temos também de ter a capacidade de perceber que a saúde mental faz parte da nossa saúde, por isso fica aqui o meu apelo, estarmos mais ativos e estarmos mais presentes para conseguir então fazer com que a saúde mental seja de certa forma tratada como a saúde física. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Eu acho que a Patrícia mostrou-nos aqui como é que nós podemos fazer das nossas fraquezas forças e como é que nós podemos realmente superar-nos mesmo nos momentos mais adversos. Eu gostava de aproveitar estes últimos momentos para fazer aqui algumas breves questões aos nossos convidados, e para o Manuel em particular gostava de lhe perguntar, nós estávamos aqui a falar muito desta questão comportamental e como é que nós podemos efetivamente motivar as pessoas e mudar as instituições de forma a rentabilizarmos a nossa capacidade, mas uma das coisas que muito se fala hoje em dia é esta relacionada com o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. E numa grande instituição, como é que nós podemos construir esta relação equilibrada entre a vida pessoal e profissional, que é uma das coisas que nós também na Unidade Local de Saúde temos tentado analisar e melhorar para o bem-estar dos nossos profissionais. Obrigado, doutora Cristina, pela pergunta, que faz muito sentido, e mais uma vez também não existe aquela resposta taxativa de como fazê-lo.
E que, tal como a Patrícia disse na sua apresentação, de facto a componente emocional e mental é fundamental. E olhando para a pirâmide que eu mostrei há pouco, torna-se claro que quando há uma das componentes da pirâmide que está mal, algo falhará. Portanto, para nós conseguirmos ter uma boa performance, temos que estar bem nas outras componentes, e a componente física, emocional, mental, são de facto fundamentais. Como eu disse há pouco, existe esta ideia da gestão de tempo, e nós ouvimos muito estou com pouco tempo, e de facto aqui normalmente nós gostamos de focar aquilo que são os nossos colaboradores na gestão da energia, no ter consciência desta parte da sua energia, medir, saber, as próprias pessoas conhecerem também os seus próprios limites, saberem até onde podem ir, e mais uma vez as coisas não serem encaradas, como eu disse há pouco, como uma maratona. Isto não é mesmo uma maratona. Há momentos de pico e o descanso, a Patrícia acho que saberá responder melhor do que eu, mas nós, olhando para os grandes atletas, o descanso é fundamental para o descanso e a recuperação, para depois conseguirmos novamente a performance. Portanto, a parte de facto deste equilíbrio entre a nossa parte profissional e a nossa parte pessoal é fundamental. Como é que pode ser feito de um ponto de vista mais porque depois toda a gente diz, está bem, mas continuamos a ter várias coisas, mas também cabe ao indivíduo de conseguir perceber quais são as suas prioridades, como eu disse há pouco. O alinhamento, quando eu falei há pouco na questão do foco, na prioridade, isso é fundamental, porque muitas das tarefas que nós fazemos hoje em dia, se calhar não estão alinhadas com aquilo que é o nosso propósito. Se nós fizermos o exercício de olhar para a nossa agenda e ver, ok, o que é que daqui é fundamental? O que é que daqui pode sair? O que é que daqui é acessório? O que é que daqui não está de acordo com o propósito? E esse é um exercício que eu recomendo muitas vezes às pessoas que estão comigo, para fazer, ok, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tem que haver prioridade nas coisas que se fazem. E de facto, priorizar o foco é mesmo importante. Porque, como disse também há pouco, tentando focar na pirâmide, o multitasking não dá para nós fazermos mil e uma coisas ao mesmo tempo e conseguimos dar o foco e a atenção a todos. Portanto, nós tentamos, e como disse há pouco, este curso que nós providenciamos aos colaboradores do Energy for Performance dá estas ferramentas para conseguirem fazer esta gestão das diferentes dimensões da energia, nas dimensões e na integração do trabalho profissional com a parte pessoal. Muito obrigada. Eu acho que realmente é muito importante nós percebermos que não são só as instituições que se têm que preocupar connosco, mas também nós definirmos os limites daquilo que podemos fazer. So Stella, I have a question for you. We've been talking about health concerning the physical health, the mental health. We have good examples of how to deal with it, but I wonder, how do we treat social health? So this is probably the major challenge, because at the level of the low-income countries where you have been working, what is it that makes the difference to improve the health of these people? Thank you. That's a very important question. Social health. You know, equity is the one word I will use. Equity, it's different from equality. Let me give you an example. If you go to a rural school and you see that the children have no shoes, you bring shoes to the school. You give every child a pair of shoes, that you are treating them equally. But if you don't give every child the size that he wears, there is no equity. You must treat people according to their needs. So that's the difference between equality and equity. When governments and of social health, I mean, those are things that, like I say, health is a fundamental human right. If you go to a society where malaria is the biggest problem, don't bring them the solution for hepatitis B. Malaria is their issue. Treat them for what they have. And that it's not only the fault of government. Many countries who are donors, or many NGOs or companies that would want to help, don't know how to help.
They hear these people are in need, we want to help them. So they send off all kinds of things that the people don't need. Social health has to dealing with what the people need the most. If the people don't have clean water to drink, give them clean water before other things. And they might have different needs. They have a hierarchy of needs. Housing might be the biggest problem. I have worked in countries where the people are farmers and their biggest issue is how to get their produce from the farm to a market. Otherwise, the things get rotten in the fields. If you don't give the people a road that they can use to transport their goods from a farm to a market, if you bring a university to that place, it doesn't do them any good. So social health has to deal with fulfilling the most pressing needs of a people, either of a person or of a community or of a country. I think I should leave it there because I think that explains a lot of things. Just satisfy the pressing needs of a people and you will help them socially. So if it is employment, all the youth, 70-80% of the youth of a village don't have work. Do income generation activities, train them in things so that they can work and earn some money. That would be that's my answer. Meet people according to their pressing needs. Thank you. Thank you, Stella, for this very important message. And now, para a Patrícia Mamona, eu gostava de fazer aqui uma questão em jeito de brincadeira, porque nós estamos a poucos minutos do jogo da seleção e, portanto, que é obviamente um momento alto das nossas vidas e seguramente o Fernando Santos deve estar agora a tentar falar com a equipa para os motivar. Nós já falamos aqui muito de motivação e de capacidade mental, de ultrapassar. Como é que é a sua conversa com o seu treinador quando entra nestas competições? Que tipo de motivação de fora recebe para conseguir ultrapassar-se? No meu caso pessoal é muito engraçado que tanto eu como a treinadora, quando vamos para uma competição, estamos sempre em sync, porque nós sabemos exatamente qual é o objetivo que ele quer é o mesmo que o meu e normalmente quando vou para grandes competições já vou bastante motivada e a única coisa que ele costuma dizer é faz o que tu fazes sempre, porque às vezes nós focamos muito no objetivo e como eu disse, o mais importante é o processo. E eu sabendo que tive um bom processo, eu sabendo que tive um bom treino, eu sabendo que tive boas competições interiores, eu sabendo que tive um bom treino mental, tenho todas as ferramentas para conseguir então juntá-las e fazer então uma boa performance. E ele sinceramente ele não costuma meter nenhum tipo de pressão. Eu sou uma pessoa por acaso gosta de pressão e o que costumo fazer normalmente é falar com as outras pessoas e ouvir as boas energias e as mensagens que as outras pessoas me dão, que é para me dar ainda um sentido de pressão e saber que eu carrego comigo uma grande responsabilidade de representar o meu país, representar a minha nação e isso dá-me assim uma força extra para conseguir então dar grandes saltos. Mas normalmente o que uma pessoa diz, faz o que tu sabes fazer. Muito bem, muito obrigada. E muito obrigada aos três palestrantes que efetivamente nos trouxeram aqui uma visão muito positiva, com muita esperança, daquilo que pode ser a nossa capacidade de gerir as nossas emoções e de nos ultrapassarmos todos os dias. Muito obrigada.